mergulhando na psique de Eren Yeager, sob a ótica da psicologia do trauma, da filosofia existencialista e da psicanálise do poder. A prisão que formou o homem. Antes de entender o que Eren Yeager se tornou, precisamos entender o que ele sempre foi. Uma criança que cresceu dentro de muros. Eu não estou falando apenas das muralhas gigantes, dos muros de Parades, mas sim os muros invisíveis que definem o que é permitir sentir, querer e ser. Desde criança, Eren demonstrava um grau de impulsividade e intensidade emocional que, sob a ótica da psicologia do desenvolvimento, nos conta algo muito importante. Ele não conseguia tolerar a ideia de passividade. A cena em que ele mata os dois homens para salvar Mikasa, ainda criança, não é apenas um momento dramático. É um retrato de alguém cuja estrutura psíquica já estava fraturada antes mesmo de a história começar. O psicólogo Bessel van der Kolk, em seu livro O Corpo Guarda as Marcas, descreve como traumas precoces não apenas afetam a mente, mas programam o sistema nervoso inteiro. A criança traumatizada não aprende a reagir ao mundo com nuance, ela aprende a sobreviver. E Eren, desde o princípio, era alguém em modo de sobrevivência permanente, o que nos leva direto para um segundo bloco: a liberdade, obsessão ou ferida. Existe uma cena no início da série que resume toda a psicologia de Eren. Ele olha para além dos muros, os olhos cheios de um desejo que nem ele mesmo sabe nomear, e diz que vai além deles. Eu não quero explorar, não tenho curiosidade, e ele vai. Essas não são palavras soltas, essa é uma declaração, quase como uma compulsão. Dentro da psicanálise, chamamos isso de formação reativa, mais precisamente de um desejo que nasceu com resposta à impulsividade. Quando a liberdade é negada desde o nascimento, ela se torna não apenas um desejo, mas uma identidade. Eren não queria liberdade porque era bonito querer. Eren precisava de liberdade porque sem ela, ele não existia. O filósofo Jean-Paul Sartre dizia que a existência precede a essência. Primeiro existimos, depois definimos o que somos. Mas Eren inverte essa equação de forma trágica. Ele define o que é a liberdade antes mesmo de existir plenamente como pessoa, e isso transforma não em um buscador da liberdade, mas em um escravo dela, o que nos leva para um próximo tópico: quando a dor se torna doutrina. Esse é o núcleo do que a gente precisa entender sobre Eren Yeager, e é provavelmente o ponto mais perturbador da série inteira. A morte da mãe de Eren, devorada pelo Titã Sorridente diante dos seus próprios olhos, não foi apenas uma cena de impacto, foi o evento fundador de toda a sua estrutura psíquica. Na linguagem clínica, esse tipo de trauma é chamado de trauma complexo de desenvolvimento, um evento catastrófico que ocorre em um momento de formação de identidade e que ressignifica toda a narrativa que a criança tinha sobre si mesma e sobre o mundo. A psiquiatra Judith Herman, em seu livro Trauma e Recuperação, descreve que vítimas de trauma complexo frequentemente desenvolvem um sistema de crenças absolutistas. O mundo é dividido em opressores e oprimidos, em predadores e presas. Não existe zona cinza, não existe diálogo, existe sobrevivência ou extinção. E Eren incorpora esse padrão de forma quase didática. A cada temporada, vemos a mesma lógica se expandindo. Primeiro, os titãs são os inimigos, depois Marley, depois o mundo inteiro. A ameaça nunca diminuiu, ela apenas muda de escala, porque o que Eren está combatendo não é externo, nunca foi. Ele está combatendo o terror que foi instalado nele quando tinha 10 anos, olhando para a boca daquele titã. E dito isso, vamos para o quarto bloco da análise: quem salva o mundo e quem o controla. Existe um paradoxo no centro de Eren que a maioria dos fãs demora muito para enxergar. Ele diz que luta pela liberdade, mas o que ele faz na prática é controlar. Ele controla Armin, controla Mikasa, ele controla a história, os Eldianos de Parades, até o futuro, inclusive, especialmente o futuro. O complexo do Salvador, dentro da psicologia, é compreendido como uma manifestação do narcisismo compensatório. A pessoa que foi profundamente impotente em algum momento da sua vida desenvolve uma fantasia messiânica, não apenas a crença de que pode salvar os outros, mas de que é a única pessoa capaz disso, e que, portanto, qualquer meio é justificado. Eren manipula Armin e Mikasa para que façam exatamente o que ele precisa que façam. Ele não pode, não confessa. Ele encena o monstro perfeito para que os seus amigos tenham a resolução de eliminá-lo. Isso não é manipulação de alta sofisticação, mas também é um grito de socorro codificado. Eu preciso que vocês me parem, porque eu não consigo me parar. Aqui entra uma leitura psicanalítica de Wilfred Bion, a ideia de que certos indivíduos se tornam continentes de angústia coletiva.
nova. Eren não apenas carrega seu próprio trauma, ele se torna o receptáculo do trauma de toda uma nação, e isso o despedaça por dentro, muito antes do que nos é mostrado. Torna-se monstro para proteger os humanos. O arco final de Eren Yeager é psicologicamente um dos arcos mais ousados da ficção contemporânea. A desumanização voluntária. Eren não se torna um monstro por acidente, Eren escolhe se tornar um monstro. E essa escolha tem raízes em um mecanismo psicológico que o psicólogo Philip Zimbardo estudou amplamente e descreveu em seu livro O Efeito Lúcifer. Zimbardo demonstrou como pessoas comuns são capazes de atos extraordinariamente cruéis quando o contexto, ou identidade, ou papel social se reconfiguram. Eren usa esse mecanismo ao contrário. Ele deliberadamente reconstrói sua identidade como a do inimigo absoluto, e ele faz isso para que os outros possam ser os heróis. Mas há algo mais perturbador ainda. Eren sabia do futuro. Ele viu cada passo através do poder do titã de ataque, e ainda assim seguiu em frente. E isso nos coloca diante de uma questão filosófica profunda. Se você sabe que o caminho que está trilhando vai te destruir, mas também vai salvar quem você ama, isso seria um sacrifício? Ou é o destino finalmente encontrando a sua ferida de origem? Eren não tem o luxo da dúvida, ele tem a maldição da certeza, e poucos sofrimentos são mais devastadores do que saber exatamente o que você vai se tornar, e não poder escolher de outra forma. A liberdade que esmaga o mundo, o rugido da terra, o momento em que Eren coloca em movimento o plano que vai eliminar 80% da humanidade fora das ilhas. Esse é o ponto de não retorno da série, e também o ponto de não retorno psicológico do personagem. O que Eren faz aqui não pode ser romantizado, mas também não pode ser simplificado como maldade. O que estamos vendo é a conclusão lógica de uma psique que nunca recebeu o que precisava: contenção, afeto e a permissão de ser fraco. Erik Erikson, um dos grandes teóricos do desenvolvimento humano, descreveu que quando a fase de construção da identidade na adolescência é interrompida por um trauma severo, o jovem pode desenvolver o que chamamos de difusão de identidade, uma incapacidade de integrar as diferentes partes de si mesmo em uma narrativa coesa. Eren não é o menino que queria ver o mundo, não é o soldado que lutava pelos seus, não é o monstro que destruiu o mundo. Ele é todos eles ao mesmo tempo, e nenhum consegue coexistir com o outro. O que nos leva para o sétimo bloco do vídeo, a ferida que todo mundo conhece. Agora eu quero te pedir algo, para você mesmo que tá me assistindo nesse exato momento. Eu quero que você não pense em Eren, mas pense em você. Você já sentiu que tinha que ser forte o tempo todo, porque se parasse, tudo desmoronaria? Você já lutou tanto por algo, liberdade, reconhecimento, amor, que em algum momento percebeu que não sabia mais distinguir o que era desejo genuíno e o que era uma reação ao medo de não tê-lo? Eren Yeager é um monstro de ficção científica. Ele é a representação extrema de algo muito humano. O que acontece quando a dor não é tratada, quando o trauma vira identidade, quando a liberdade se torna obsessão, porque a alternativa é encarar a vulnerabilidade que existe por baixo de tudo isso. A psicologia não nos pede para condenar Eren, ela nos pede para entendê-lo, porque entendê-lo é também entender os fragmentos dele que existem em nós mesmos, nos momentos em que também escolhemos controlar ao invés da conexão, a armadura ao invés da exposição, a destruição ao invés do risco de sermos vistos. O que Eren nunca conseguiu foi simplesmente e devastador ao mesmo tempo. Ele nunca aprendeu que ser livre não significava não ter medo, mas significa escolher agir apesar do medo. E essa é a diferença entre a liberdade que liberta e a liberdade que esmaga. Esse foi o 15º vídeo aqui do meu canal. Se esse vídeo foi de grande valia pra ti, eu peço que avalie ele positivamente. Muito obrigado pra todo mundo que vem chegando aqui no canal, em qualquer plataforma que você esteja me assistindo agora. A nossa comunidade vem crescendo muito todos os dias, e eu não poderia estar mais feliz com isso. Todos os livros de psicologia citados nesse vídeo, e também o mangá do anime, vão estar na descrição do vídeo ou na bio. Comprando qualquer um desses pela Amazon, você vai me ajudar demais. Muito obrigado pra quem assistiu o vídeo até aqui. Então, até uma próxima.